Oi, vamos começar o nosso primeiro podcast da Associação Catarinense de Medicina do Trabalho, a CANT, Conversa com Especialista. Hoje nós temos aqui a doutora Priscila Lioi, médico do trabalho, perita médica federal. Ela atua como médica e diretora técnica da empresa Ampla Médica e é assistente técnica em muitos processos trabalhistas. Veio trazer essa experiência para conversar com a gente. Meu nome é Elisa Martinez, estou aqui junto com o meu amigo Daniel Petkov, nós dois somos diretores da Cante e temos umas perguntinhas, umas dúvidas aqui dos médicos sobre essa interface, o INSS, o médico do trabalho, o médico assistente e o trabalhador. Vamos lá, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Então, eu sou Daniel Petkov, médico do trabalho, tenho vivência, né, em atender o trabalhador e fazer esse meio campo com a empresa, empregado, né, e com a doutora Priscila, que tem uma vasta experiência em atuação na perícia médica do INSS também. É importante falar uma coisa, que a doutora Priscila não está representando o INSS nessa conversa de hoje. Isso é bem importante a gente lembrar. Perfeito. Então, eu vou te passar a palavra para tu falar um pouquinho de você e aí a gente vai fazer algumas introduções em relação a algumas dúvidas que já nos encaminharam colegas médicos de trabalho, de casos reais e de dúvidas realmente dessa atuação e dessa interface que a gente tem entre o perito e o médico do trabalho no dia a dia da assistência ao trabalhador. Obrigada pelo convite, é uma honra poder estar aqui, né, participando desse momento. A dificuldade que a gente tem com as atualizações de legislação o tempo inteiro, né, eu vivendo os dois lados, atendendo gente dos dois lados, normalmente a gente já tem dúvidas, imagina a pessoa que está só de um lado, né? Então eu sei quanto o médico do trabalho tem de dúvidas em relação a algumas condutas previdenciárias, enquanto a gente no INSS às vezes questiona algumas condutas do médico do trabalho, e eu acho que ações como essa são fundamentais para a gente conseguir esclarecer, para a gente conseguir se alinhar e sair cada vez melhor. Não estou representando o INSS, né? Estou aqui só como uma pessoa que trabalha ali, para dividir um pouquinho com vocês como está vigorando hoje, como que a coisa está fluindo, para a gente tentar ver se a gente consegue agregar valor aí nesse podcast. Show de bola. Eu acho que eu gostaria de dar uma introdução para quem está nos ouvindo, tentar localizar o pessoal aqui. Não sei se todo mundo entende muito bem as personagens que estão envolvidas nesse universo, né? Nós, médicos do trabalho. Você também, médico do trabalho, em grande parte da tua jornada. O médico do trabalho, contratado geralmente por uma empresa para fazer toda a organização dos programas de controle, saúde médico da empresa, dos trabalhadores, o ASO, o atestado de saúde ocupacional, etc, etc. Ele atende os trabalhadores da empresa, aptidão, capacidade, incapacidade, exame periódico, essas coisas, né? Então, esse personagem, ele é na engrenagem toda que traz isso. Nós temos outro personagem que é o médico assistente, né? Que é o médico que assiste, que cuida do trabalhador. Pode ser um médico do convênio, pode ser um médico particular dele, né? Pode ser um médico do SUS, que é quem trata ele quando doente. E este médico tem essa função. Ele também, no ato médico de atender, assistir o trabalhador, ele pode sugerir afastamento do trabalho. E quando acontece isso, que a gente pode chegar até 15 dias, resolve na empresa, mais de 15 dias, vai para a perícia médica do INSS, e aí vem um terceiro personagem, que é o perito federal ou de outros regimes de previdência própria ou de previdência geral, que vai fazer, então, a avaliação desse trabalhador e ver se realmente ele tem essa incapacidade, por quanto tempo. Então, para localizar o telespectador aqui, a gente precisa entender muito bem esses personagens, porque muitas vezes a briga acontece porque esses personagens não conversam entre si. E aí um empurra para o outro, e aí a gente tem, né, gerar toda aquela questão do limbo previdenciário trabalhista, e acho que a gente já começa com alguns casos, não sei se quer complementar alguma coisa. Acho que é importante... Só lembrar que nós temos um ator principal nisso tudo, né? Que é o trabalhador. Com certeza. Ele é o principal, porque ele não é um paciente que vai e volta, tem intenções secundárias, muitas coisas que a gente não pode esquecer nessa avaliação. Vamos começar com as perguntas que o pessoal mandou. Nós temos várias dúvidas. A gente vai num bate-bola aqui, que tal? Podemos? Podemos, vamos lá. A primeira, eu leio uma, você lê outra, vamos? Ok. Então, beleza. A perícia foi documental e foi dado o número de dias de atestado. O segurado ainda não se recuperou
e não está em condições de trabalhar. O que deve fazer? Essa tá fácil. Essa tá fácil. Essa tá fácil. Então, hoje, né, tudo que a gente vai conversar é sempre esse momento, porque as coisas estão mudando muito rápido o tempo inteiro, mas nesse momento, no próprio aplicativo, no meu INSS, no celular, ou no 135, para quem tem mais dificuldade com a parte de tecnologias, ele pode pedir o pedido de prorrogação. Quando ele pede o pedido de prorrogação de uma perícia que foi documental, ele cai para a perícia presencial. Tá? Então não existe problema nenhum, ele pode fazer esse pedido de prorrogação. Sempre vai para presencial. Sempre para presencial nesse momento. Isso é muito importante. A perícia documental, ele tem essa diferença do PP, que a gente chama de pedido de prorrogação, é o PP da perícia que foi presencial. Se você fez a primeira perícia de forma presencial, hoje a gente tem os PPs automáticos. Mas se a tua primeira perícia foi documental, daí o teu PP é presencial. Tipo, é invertido. Ótimo. É assim que está vigorando hoje, nesse momento. E aí, a gente falando então, o que acontece nesse caso de que a perícia foi documental e ele não se recuperou, né? Muitas vezes você não pode pedir novamente uma prorrogação. Ou você abre um novo benefício, ou retorna a trabalhar, né? Acho que mais ou menos foi essa a dúvida de quem nos encaminhou, né? Quando você fez então a documental, aí depois você pediu a prorrogação, aí você foi para presencial, aí foi analisado aquele período, e aí ele chegou naquele fim daquele segundo período, e aí ele ainda não se recuperou. Isso. Enfim, cessou o benefício. E ele qualquer não pode benefício mais que seja cessado, ele pode solicitar um novo requerimento dentro de 30 dias. Tá? Quando ele faz a perícia presencial, a gente retroage a data do início da incapacidade, porque a legislação diz que a gente pode retroagir a data do início da incapacidade para até 60 dias. A gente pode pescar o benefício anterior, né? Então, normalmente isso é emendado, a gente consegue fazer, a gente vê que não houve recuperação funcional no meio daqueles 2 afastamentos. Isso é bastante comum com o empregado. E mesmo que ele volte ao trabalho, esse período fica contando. Não, aí muda a DUT. Porque daí quando ele vai solicitar um novo, ele vai trazer um novo documento da empresa, que é a DUT, data do último dia trabalhado. Aí a empresa, todo empregado, ele tem que apresentar a DUT. Aí quando ele apresenta essa DUT, a gente consegue verificar que houve um retorno ao trabalho e tem uma nova data de afastamento. Aí a gente vai lançar essa nova data de afastamento. Mas a empresa não tem que bancar mais nenhum dia desse atestado, nesse período de 60 dias. No intervalo de 60 dias, não. Não é responsabilidade, não. É pelo mesmo motivo. Eu costumo brincar, para dar um exemplo prático, para o pessoal decorar essa questão eu brinco que é igual o eletrodoméstico voltou da garantia. Né? Tu acabou de pegar a geladeira do conserto, tu não quer que ela quebre no intervalo de 90 dias, mas, gente, é um intervalo um pouquinho menor, 60 dias. Ótimo. Então, acabou de retornar do benefício previdenciário, ele não é mais, durante 60 dias, obrigação da empresa arcar com nenhum atestado médico, mesmo que seja um atestado de 3, 4 dias, se é dentro do mesmo processo patológico, do mesmo processo de adoecimento, né, que gerou o afastamento inicial. Então, aí ele vai acabar com esse ato de reapresentar um atestado nesse curto intervalo, ele vai gerar com que ele precise ser avaliado novamente no INSS. Eu quero aproveitar e falar uma coisa. Então, já ampliando, tá? Agora é só uma dúvida que não está aqui, mas que falar. Então, legal. Faz de conta que a espécie foi B91. E aí ele ficou afastado, acessou o benefício e ele voltou para o trabalho. Começou a estabilidade dele, certo? E aí passou quase um ano, falta um dia para acabar um ano de estabilidade. Já vi várias vezes. Ele volta para a INSS, começa a contar de novo a estabilidade? Depende do benefício que for deferido, né? Então, eu já vi várias vezes, enfim, tem realmente pessoas que cuidam esses prazos. E eles normalmente vêm até com CAT, às vezes emitida pelo sindicato, ou às vezes pela própria empresa. Então, por exemplo, patologias recidivantes, né? F43, que é um estresse, M65, uma tendinopatia, um M54, uma lombalgia, essas patologias que cursam com agudização e remissão. Então, é muito
comum, assim, a gente olhar e falar, ué, tá se reafastando. Aí quando tu vai olhar bem o intervalo, tu percebe que tem um cuidado. Aí entra o ator que a gente está falando que é o principal, né? O ator Porque na principal. verdade a gente pensa que assim, quando a gente está lidando com empresas privadas, e às vezes carreiras longas em empresas privadas, existe todo um medo da demissão também, né? Então aí entra, eu costumo sempre dizer, quando a gente está lidando com remuneração pelo adoecer, existe um perigo imenso que cerca tudo isso, né? Porque você dificulta a cura. No final das contas, se tu parar para pensar, é necessário? Eu não consigo inventar outro caminho. A gente precisa afastar as pessoas, elas precisam ser remuneradas. É um seguro, né? É um seguro. Então, É um isso seguro. tem que existir. Mas vocês conseguem compreender que, na verdade, você atrapalha o processo de cura se você remunera a doença. Uma intenção secundária. Quem tem intenção secundária. Bom, tá. E aí entra numa esfera enorme. A parte E aí da nossa nem- discussão. A parte da discussão. Porque só para complementar. Quando a gente para pensar no ganho secundário do processo de adoecimento, a gente pode ir muito mais longe. Porque o simples fato de ter alguém lavando a louça em casa pra ti porque tu tá doente também é ganho secundário. Né? Então existe o processo de adoecimento, não é só Exatamente. financeiro, ele existe uma série de A coisas. sua vida ficou. A gente pode levar horas conversando sobre isso, né? Porque a sua vida se adaptou para essa nova etapa. Mas tá bom. É profundo o assunto. Cabe E aí uma tese inteira de doutorado. Complexo analisar Muito, todos muito. os fatores envolvidos. Sim. Toda a questão social, Toda as a pessoas são forma como você particularidades muito grandes, né? é criado a perceber o trabalho, né? O trabalho é uma forma de realização pessoal, o trabalho é um mecanismo de empoderamento, o trabalho é uma forma de realização da tua vida, de te traz felicidade, ou o trabalho é uma coisa punitiva, que você foi ensinado a trabalhar. Bom é ser rico, você tem que trabalhar porque você é pobre, você tem que acordar todo dia, tem que trabalhar, porque se você é criado dentro dessa estrutura de pensamento, dificilmente você vai conseguir se realizar no teu trabalho, ou ter prazer naquilo, e dificilmente você vai conseguir até ser feliz, né? E aí o processo de adoecimento começa por ali. Mas a gente vai se desviar demais do assunto, gente. vamos. Isso é muito profundo. Não. Do trabalho, Não, esse é o nosso foco. Vamos. Depois a gente pode ficar conversando depois. É verdade. Muito Então, eu profundo. acho que só nessa pergunta, quando a gente fala assim, o que deve fazer, eu acho importante a gente frisar que o ator principal, já que a gente falou isso, o trabalhador, muitas vezes a gente pode pensar que a gente fica muito desconfiado, né? Porque o malandro, entre aspas, ele ganha muito significado no nosso dia a dia quando aparece. Mas a maioria é bom, a maioria quer trabalhar, a maioria quer Sem dúvida. produzir, né? Mas a gente se torna automaticamente desconfiado, né? Então, o que a gente precisa? Quando essa pessoa está em dúvida, o trabalhador está em dúvida, muitas vezes a gente tende a pensar que ele está querendo algum ganho secundário. Mas muitas vezes a gente só precisa estender a mão, sendo médico de trabalho, ou médico assistente, e eventualmente até perito, de orientar. E às vezes falta nessa estrutura toda. Eu sei que o INSS tem um serviço todo de assistência social, algumas empresas têm assistência social, porque muitas vezes a pessoa perde o prazo de prorrogação de benefício, por exemplo, que não sabia, ou tá É aqui sem difícil, hein? Isso é difícil, hein? Elisa, uma crítica que eu faço, e daí não é só a autarquia previdenciária, mas assim, ó, de várias formas, assim, por que tem que escrever tão difícil, né? Já pegou uma comunicação de decisão? Eles não sabem que iniciativa Aquilo ali, 15 exatamente, dias, né? Então, assim, pra que escrever naquela linguagem? Parece, às vezes, que quer mover uma máquina jurídica de uma forma, assim, meio forçada, porque você pode dizer ali, o seu pedido foi negado, você não é contribuinte, você não paga o INSS. Não, você não tem qualidade de segurado. Gente, a gente é pós-graduado e tu lê um negócio, você não tem qualidade de segurado, você fica pensando, o que é qualidade de segurado? Né? Então, para que escrever tão difícil para ele não entender? Sobra tudo no nosso colo, né? Porque daí ele lê que não tem a qualidade de segurado, ele perito negou. E não tem nada a ver com a gente. O cara nunca pagou INSS, ele acha que o INSS funciona igual o SUS, que ele não precisa ser contribuinte, porque o SUS é o princípio da universalidade de todos, ele acha que o INSS é de todos, que ele não precisa ter recolhido. Vem uma carta dizendo, você perdeu a qualidade de segurado. O perito já disse que eu perdi alguma coisa aqui. Entendeu? Ele não entende o que está acontecendo, ele não entende que a questão é um deferimento contributivo, ele não sabe o que é período de carência. Então, assim, temos um serviço social hoje? Tem, mas é muito, muito pequeno, não consegue precisa, né? dar Porque vazão precisa, a fazer uma educação da previdenciária. necessidade. Né? Então, se a gente pensa assim,
nós somos um grupo que estudou muito e a gente tem dificuldade de entender alguns termos. Tu imagina as pessoas que não estudaram tanto assim, que é a grande, imensa maioria do que a gente atende. Tá? O dia a dia são pessoas que têm ali primeiro e segundo grau. Aí tu pensa, por que uma pessoa vai entender o que é uma isenção de carência, o que é uma qualidade de segurado, que ele tem que ter pago o INSS para ter direito à aposentadoria. É muito difícil para eles entenderem. Eu perco um tempo ali explicando, mas não seria nem o nosso papel como médico estar explicando como que você tem que contribuir para a Previdência, mas eu muitas vezes eu explico porque senão ele volta, daí ele volta, e ele volta, e volta todas as vezes falando mal do médico. E aí eu digo, senhor, deixa eu lhe explicar uma coisa, o seu benefício foi indeferido da outra vez, não foi o médico que disse que o senhor tá bom, porque às vezes o paciente está com câncer, o paciente está com uma sequela de AVC, o paciente claramente, grosseiramente incapaz, e ele diz, o médico me negou, e eu digo, senhor, deixa eu lhe explicar uma coisa, é que a Previdência não é igual ao SUS. Aqui, para você ter direito ao seguro, o senhor tem que ser contribuinte. E a última vez que o senhor contribuiu foi em 2010. E nós estamos em 2023. E tem 13 anos que o senhor estava É uma sumido. seguradora, ponto. É uma seguradora. Eu tento fazer uma analogia para poder facilitar. Pensando nesse papo da seguradora, né, eu vou pular a sua pergunta e vou emendar com essa aqui, que é a mesma coisa. Ó. O trabalhador foi lá, teve a perícia indeferida, ele não se sente capaz, tenta de novo, foi indeferida, e ele não se sente capaz de trabalhar. Ele fala que ele não está apto. Agora, fala a sua visão como médico do trabalho e como perita. O que faz com essa pessoa? Nunca dá problema com coisa óbvia isso, né? Isso sempre são aquelas patologias limítrofes que o incapaz é sempre sem sinais objetivos de alteração. Claro. É sempre dor, né? A incapacidade... E um porémzinho só. A autopercepção de incapacidade. A autopercepção de incapacidade. Exatamente. São situações muito difíceis, porque você examina o paciente, você, por exemplo, uma dor lombar. Aí você vai lá no livro, abre lá o livro e tá lá, né? Lombalgia mecânica, radiculopatia, tal, lá 30, 60 dias, tal, vai fazer físico, vai fazer anti-inflamatório, vai não sei o que, a pessoa sai da crise. Mas no INSS as pessoas não saem da crise nunca. E a percepção de dor do indivíduo continua constante 1 ano, 2 anos. Então, é difícil lidar com essa situação. O médico do trabalho costuma dizer que fica no pior papel ainda, porque ele tem um paciente que ele vai lá, ele vê o laser, ele vê que não tem desuso, não tem atrofia muscular, não tem sinais claros de que aquilo ali não tem uma contratura muscular, uma musculatura paravertebral, tu examina o paciente, tu não encontra nada, mas o paciente refere uma dor intensa e muitas das vezes tem aquelas protusões discais que não tem compressão radicular, que também não tem uma alteração gritante num exame complementar que justificasse aquele período todo, aquela dor lancinante por 1 ano seguido que não melhora com nada na vida, e a gente fica entre a cruz e a caldeirinha, porque tu vai demover o trabalho, ele não vai ser produtivo, porque ele tá declarando que ele não consegue trabalhar, o patrão muitas das vezes não quer aquele funcionário lá de volta, né, ou o cara tá te dizendo que não consegue, e aí muitas das vezes a gente vai se amparar ali no que ele tá fazendo, eu pelo menos, né, a minha conduta, normalmente eu vou atrás do que o paciente efetivamente está fazendo de tratamento, para poder tirar como medida da dor. Tá, porque me custa... Tá como médico do trabalho. Como médica do trabalho. Não, como período do INSS já tá feito, faz? ele já indeferiu 2 vezes, não faz mais nada, o perito já acabou. Acabou, indeferiu. O perito do INSS já acabou, e aí eu acho que ficar dando murro em ponto de faca não é o caminho. Se já teve 2, 3 indeferimentos, o caminho agora é ele tentar um recurso pela Justiça Federal, porque o posicionamento da autarquia provavelmente tá lá e tá fundamentado. Uma outra coisa interessante a gente lembrar, todo o funcionário, todo o segurado, todo o empregado, todo o paciente, todo ser humano tem direito ao seu próprio prontuário médico, né? Então, se existe dúvida do motivo do indeferimento, vai estar lá argumentado, vai estar lá explicado. Essa informação né? Então, é bem importante. Então, assim, isso legal. também é um caminho para talvez esclarecer as coisas, às vezes, né? Porque, às vezes, o perito do INSS, ele tem dificuldade de dizer para o paciente, meu senhor, o senhor está afastado por uma epicondilite há 2 anos, mas a tua mão está virada em calo e o senhor está com bíceps maior que o meu. E aí você está vendo que não tem nenhum sinal de desuso, pelo contrário, né? Só que aí tu não vai confrontar um paciente e dizer isso na cara dele e arrumar uma confusão e uma pancadaria no consultório. Mas você registra no prontuário. Ótimo. Entendeu? Aí eu faço um parênteses e chamo atenção para uma coisa que é um complicador. Muitas vezes pode ser um absorvedor da demanda e resolver, mas um complicador é quando o médico assistente, esse personagem agora, traz isso para o trabalhador
E às vezes acontece de uma maneira porque ele é cuidador. O médico o assistente ele não tem a obrigação de conhecer esse mundo todo aqui. Não, e não conhece muitas das vezes. E não conhece muitas vezes, né? Então, às vezes, ele vê a pessoa em sofrimento, e muito menos o trabalho. Vê isso, isso a gente pode falar depois em relação a estabelecer nexo e não conhecer. Que é a sua próxima pergunta, inclusive. E ele tá ali, ele tá cuidando da pessoa e não tem uma boa evolução por N motivos. Pode ser porque o plano terapêutico recomendado não foi instituído, etc, etc. O SUS não tem os recursos, não consegue... E aí vem o famigerado atestado do meu médico. Uhum. Mas o meu médico está me dizendo que eu preciso de 180 dias, né? Então depois eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a hierarquia dos atestados médicos, né? Onde cada um está nesse mundo, por que que a pessoa, muitas vezes a gente escuta, o médico de trabalho, o perito deve escutar, mas o meu médico, vocês estão duvidando do meu médico, né? Então acho que essa esfera também é importante, da gente chamar a atenção, né? Que pode ser um complicador muitas vezes, né? Se eu tivesse que deixar uma única frase para o médico assistente, era dizer para eles assim: descreve no teu laudo o que o paciente faz, se tu não sabe. Quantidade de vezes que eles passam vergonha, gente. Porque assim, ó, aí escreve que porque é incapaz para sua atividade laboral habitual. Aí tu abre o sistema e tu vê que a senhora, ela é contribuinte facultativa a vida inteira. Ela nunca teve vínculo, ela é do lar. Aí tu pergunta para ela: a senhora já trabalhou fora alguma vez? Não, doutora, nunca. Eu falei: por que o seu médico escreve aqui que a senhora está incapaz para tua atividade laboral? Que labor era esse? O que a senhora exercia de labor? Ela: não, é o labor de casa. Cara, tá, tudo bem, é um labor de casa e tal, mas... conseguiu benefício. Pois é, mas assim, vamos lá. Escreve então que você tá sabendo que ela é dona de casa. Então bota que que ela não consegue exercer suas atividades domésticas, né? As atividades que o seu lar exige. Aí tu tá pelo menos demonstrando que tu sabe o que é a atividade habitual da pessoa. Porque, meu Deus, a quantidade de vezes que existe uma separação assim entre o que consta ali escrito e o que a gente olha no sistema e vê, porque pra gente não tem como mentir. É a forma de vinculação, ele é autônomo, é contribuinte individual, ele é dona de casa, é facultativa. Ele é vinculado numa empresa, tá lá o nome da empresa, tá lá como que ele é vinculado. Então não tem como ele virar pra ti, como médico assistente, e dizer que ele é pedreiro, mas aí eu abro o sistema e vejo que ele é o motorista da empresa de construção civil. Provocar agora. Eu preciso de provocar. Que é a próxima pergunta, quando o Daniel tá pondo a mão em cima, que ele não quer ler. Então, eu vou te provocar. Legal? Só que aí a gente sabe que tem a resolução do Conselho Federal de Medicina, 2323, que fala que o médico assistente não pode estabelecer nexo, se ele não for lá não conhecer. Aí o cara vai pro INSS com um atestado de burnout, que polêmicas à parte, não vamos entrar nesse vários. E o INSS coloca a espécie como BNV1 com base no atestado de médico assistente. Como é que é o caso da moça do lar, da lavadeira? Não pode? Bom, não pode. O que eu vou te dizer? Assim, a gente, pelo menos, né, no nosso convívio ali, no nosso microcosmos, a gente nunca estabelece nexo com base em um elemento. Então não é porque o médico do posto disse que ela tá em burnout que eu vou conceder como B91. Não, e nem ali o entorno. Mas a gente se preocupa em perguntar toda uma anamnese psiquiátrica. Então, assim, uma paciente que tem um histórico, eu sempre pergunto: você já fez psicoterapia na adolescência, já tomava remédio, já teve outros episódios depressivos, tem mãe depressiva, tia, avó, tu vai atrás de um histórico, né? Tá se divorciando, tens algum filho com alguma doença, porque a gente sabe que existem estressores que são muito fortes na nossa vida, né? Tipo, tu tá passando por um divórcio, tu tá com um diagnóstico sinistro de um filho teu, tu entra surto, vamos dizer assim, né, não vou chamar de depressão, mas tu fica meio fora da casinha. E aí a gente busca esses elementos, a gente pergunta, mas por que tá escrito isso aqui? O que aconteceu e tal? E às vezes existem relatos muito consistentes. Sim. Né? Existem relatos que às vezes a pessoa diz assim: porque aconteceu tal situação, nananana, e eu talvez até o mesmo relato que a pessoa tenha feito no próprio posto de saúde. Então existe de considerar sem visitar o posto de trabalho e deferir um benefício como espécie acidentária. Pensa nisso? Pô, esse cara não é médico do trabalho, ele não pode falar. Isso é levado em consideração? É levado em consideração a quantidade de gente que eles têm para atender no posto, a velocidade que é feito esse atendimento. Isso é muito importante pro médico do trabalho saber. E uma coisa importante nisso é ter um relatório do médico do trabalho, com um parecer seu, né? Então, muitas vezes,
onde a gente Mas trabalha, a gente como que acaba esse parecer enviando... vai chegar no perito? O trabalhador não vai levar o parecer. Como é que a gente faz chegar no perito um parecer? É, uma boa pergunta. Já chegou alguns que os próprios Então, funcionários fala qual é o levaram, caminho de não entrada tem. nesse benefício. Não tem. De chegar Porque não conheço. Partindo do Mas eu já pressuposto que vi o trabalhador vários não é a pessoa que vai levarem. levar. Né? Você pode botar escrito na DUT, Isso. porque ele precisa apresentar a DUT. Então você pode escrever na DUT, segue parecer anexo. Né? Isso. Bota Então, ali em ensina o pessoal amarelo. aí como é que faz isso? Porque todo Porque não é o funcionário. médico do trabalho. Todo que preenche a empregado, ele precisa apresentar a data do último dia trabalhado no início do empresa que faz benefício. A isso. empresa que faz. Um documento que geralmente é emitido pela contabilidade. Perfeito. Né? E aí, se vocês querem mandar junto um parecer, tu pode escrever na DUT. Segue parecer anexo do médico do trabalho. E Pra pelo menos o perito suscitar- lê essa DUT. Sim, Pula sim, na sim. tela, na cara dele. Não, o papel é levado quando a perícia é presencial, Ah, né, ele Elisa? tem que Estamos levar falando só do quando é mundo da presencial. perícia presencial. Estamos falando do mundo E da na perícia presencial. documental, documentos serão anexados. Ele Na pode perícia pôr- documental hoje, até a informação que eu Não, tenho, o está motivo sendo não implantado anexado. agora o deferimento do B91, do benefício de espécie acidentária, quando tem CAT emitida. Aí é somente mediante a apresentação de CAT. Quando a gente tem uma perícia presencial, a prerrogativa do perito, às vezes, atribui o nexo com o trabalho. Mas nunca é um elemento só. Nunca é um elemento Isso é só. bem importante. Então, em acontecendo isso e o médico do trabalho fazendo um relatório e não chegar ao perito, ou enfim, parecer naquele momento para o perito, e pode também ser que seja um caso de nexo, né? Pode, né, acontecer elementos muito fortes. Se a empresa, o médico do trabalho como representante preposto da empresa nesse momento, pode fazer a contestação, que é um outro mundo, fazer a contestação Sim, e trazer suas deve. razões, né? Que também é um capítulo à parte. não Mas sei. é um capítulo importante da gente ressaltar, porque assim, ó, o perfil das empresas, de uma forma geral, não é de ter uma medicina no trabalho atuante. De uma forma geral, o empresário, ele também é muito mal informado nesse processo todo, né? Se tu para conversar, eu tenho alguns amigos empresários, tu para informar para eles, olha, tu tem que ter um PGR, tu tem que ter uma consultoria de saúde ocupacional, tu tem que, né, os teus exames que são feitos pelo teu funcionário, os atestados de saúde ocupacionais, eles são transmitidos por um evento para dentro do e-social, então isso tudo, tu tem que ter alguém responsável por fazer isso. Normalmente ele bota tudo na conta do contador, não tem essa intimidade, essa cobrança da saúde ocupacional deles, ou não tem não encontra essa assessoria, né? E quando existe o deferimento do benefício do B91, às vezes o contador nem conta para ele. Então, o benefício foi atribuído no nexo, ele nem tomou conhecimento, e aí o contador não avisou, aí o time de você entrar com a contestação, que é muito curto ali, se não me engano, são 15 dias depois da transmissão da GFIP, que daí, vamos dar assim, dar uns 30 dias líquido ali, que tu tens que correr para fazer um negócio, Não dá tempo. não dá tempo, perde seu prazo, né? Então, nessa de contestar, muitas vezes não se tem a manifestação da empresa, entendeu? E tem... eu contesto mesmo quando sei que o prazo passou. Você pode, no máximo, ter intempestivos. Você já teve resposta? Nunca. Sério, gente? Mas Jura? a gente não... Hoje entra na fila nacional, eu não a vou gente- saber informar a para gente vocês. a gente tem vários casos de anos, assim. Enfim. Hoje é tudo digitalizado, como na justiça, né? Então tem todo o processo, ele é todo digitalizado, do início ao fim, e ele entra na fila nacional. Então, não vai ser avaliado, por exemplo, se tu contestou um nexo aqui em Florianópolis, ele não vai ser analisado necessariamente em Florianópolis, ele pode ser analisado no Acre. Mas sabe o que eu acho importante nesse papel que a gente está falando? É que o médico do trabalho e o perito federal, eles estão numa parceria, entendeu? Eles têm a mesma intenção, eles são do mesmo time. Sim. Então, um tem que apoiar muito o outro. Quanto Então, mais próximos claro, um ajuda respeitando as suas... o médico do trabalho ajuda muito o trabalho do Esferas. perito. Uma coisa que a gente Nós cobra estamos falando de médico muito. sério, que conhece a empresa. Eu peguei o gancho quando você falou que não Sim. tem médico atuante. Um médico atuante, como tem que ser, né? É que as Somos uma grandes organização. empresas, Elisa, são outro planeta. Isso que eu ia As perguntar, grandes que tem SESMIT É que é tem um SESMIT, outro médico A gente já universo. sabe, ó. Provavelmente alguma, ou empresas grandes ou pequenas, acredito que o perito consegue ver que tem alguma coisa estruturada. Aham. Um relatório do médico do trabalho,
a pessoa passou por vários atendimentos, tem uma coisa É isso que estruturada. faz Sim, diferença. sim. A Sempre maioria é desses assim. problemas aqui não existem se existe Mas essa parceria entre Não o é o médico e dia a trabalho, dia, não né? é? Muitas vezes. Não é. A imensa maioria das pessoas que a gente atende, primeiro assim, metade não tem vínculo e a outra metade tem vínculo. Desses que têm vínculo, uma pequena parcela é de uma empresa que tem SESMIT. A esmagadora maioria são pequenas empresas que, na verdade, tu não tem muito esse contato. Então vira um jogo de empurra mesmo, É sabe? isso aí. Porque daí fica aquela coisa que ele fica sendo jogado de um lado para o outro porque ninguém quer confrontar, né? E aí fica aquela coisa que não se define. Próxima, Daniel. Vamos lá. Nessa Que aqui nós é? estamos, vamos Então, lá. vamos lá. Ó, vamos ler a pergunta como ela foi feita. O segurado, após um AVC, um acidente vascular cerebral, com sequela de tontura e desequilíbrio, recebeu alta programada do INSS. Sua atividade é de armador de construção, com trabalho 100% e atividade em altura. Qual o procedimento para que a empresa solicite ao INSS que o mesmo seja reabilitado, visto estar incapaz para sua função? Isso é boa, hein? Reabilitação essa- do INSS. Isso é boa. Enfim, vou deixar a doutora Priscila falar, porque eu entendo um erro de conceito até na própria pergunta. Então, vamos lá. Vamos por partes, que o Frankenstein é grande. Primeira questão, existe uma questão, um problema de sistema quando a gente tem a alta programada para poder fazer. Se eu te digo, Elisa, que tu tens mais 60 dias de benefício para tu terminar a tua fisioterapia. Terminou aquela fisioterapia com uma sequela estabilizada, mas eu não tô te vendo. Então eu não consigo adivinhar que Elisa estabilizou a sequela com tal limitação que agora faz jus, por exemplo, a um auxílio acidente, que faz jus a uma reabilitação. Então existe o primeiro desafio é a limitação do próprio sistema. A segunda questão é que vamos para a nossa realidade prática, né? Hoje a reabilitação que a gente tem, né, no INSS, ela tem uma série de gigantescas limitações. Muitas das vezes a assistente social vai devolver para vocês, como médicos do SESMIT da empresa, um pedido dizendo, não tens como colocar ele Ninguém numa outra fala de atividade, lugar, me ajudam num outro lugar pra gente conseguir adaptar com essa limitação e tal. Para a empresa é interessante, porque ele passa a cumprir cota, ele vai vir um certificado, então esse processo todo é bem interessante. Mas quando a gente pensa em reabilitação, ou pelo menos a fantasia que eu tinha de reabilitação antes, né, de trabalhar no mundo real, era de você ensinar para a pessoa um outro ofício, um treinamento teórico-prático, em que ela saísse ali capaz de desenvolver uma nova profissão. Isso na prática acontece muito pouco. Também tem uma questão de falta de vontade, mas isso é uma outra história. Mas na prática aqui, se você observa que o paciente precisa do certificado, da reabilitação e tal, o mais interessante é realmente vai ter que pedir para ele tentar passar pela perícia novamente. Porque não tem um caminho dele requerer reabilitação no 135. Eu quero reabilitação. Entendeu? Não existe esse caminho pré-traçado para ele ir hoje assim, entendeu? Fazendo esse gancho assim, eu te pergunto então, assim, com a tua experiência. Quais os critérios? Porque, vamos entender, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas temos o INSS, né? A Previdência Social, que tem o seu regulamento, etc, etc. E temos o Serviço de Perícia Médica do INSS. E o Serviço do PRP, que é o Programa de Reabilitação Profissional, que são órgãos separados, que trabalham juntos, um pode encaminhar o caso para o outro. Quando é que a perícia do INSS, que é quem tem a prerrogativa de fazer isso, não é o médico do trabalho, ele pode sugerir numa carta, pode entrar em contato, sugerir, como o colega traz aqui, né? Como é que eu faço o procedimento para a empresa solicitar? Ele quer saber então, é isso aí. Mas acho que antes, um passo atrás. Quando que a perícia do INSS constata que essa pessoa é eletiva? Quais são os critérios? Quais critérios? Deve ter instrução normativa. Elegibilidade. Tem que ter uma doença estabelecida, com sequela definitiva? Isso mesmo. A normativa fala, o texto bonito e frio do papel é isso aí. Sequela estabilizada, é aí que se baseia tudo. Mas o que vamos para a parte prática, que daí é o que a gente executa na vida real, né? Existe um limite de idade, né? Então você vai começar um ofício do nada de uma pessoa de 55 anos. Qual a chance de êxito disso, né? Vai gastar energia, vai botar o cara em 55 anos para voltar para a escola, para fazer o supletivo, para terminar o primeiro grau, para um dia conseguir um trabalho com demanda cognitiva, porque ele hoje é braçal e aí tem uma amputação, ou tem uma amputação, sei lá, no dedo da mão, ou ficou com uma sequela de um acidente de moto, alguma coisa assim, ou trabalhava.
E então a idade é um limitante, porque depende do quantos passos tu tem que voltar, né? Porque se era uma pessoa que já era um funcionário administrativo numa empresa, já tinha um trabalho que já podia ser exercido sentado e tal, e aí você precisa, ficou com uma limitação na visão, e aí você adapta uma tela, tá fácil. Agora, era um pedreiro, e aí teve um acidente de trabalho e ficou com uma limitação física que não pode exercer mais essa atividade braçal, aí tu vai reabilitar ele para cognitivo, tu vai ter que voltar quantas casas? Tu vai ter que terminar o primeiro grau, né? Eu estou ficando, tô dando senilidade. Eita, Tu vai, não. tu vai terminar o ensino fundamental, vai terminar o ensino médio, tu vai tentar qualificar ele num técnico profissionalizante. Quanto tempo isso demora? Não tem mais tempo, né? Então já não fecha critério. A associação de patologias, né? Tu tem uma questão, mas a pessoa é focada, determinada, ela quer sair do outro lado, ela quer, é uma coisa. Agora você tem uma patologia de ordem física, limitante para atividade braçal, e a pessoa tem uma associação de uma patologia psíquica. Aí, paralelo àquilo ali, ele já toma já lá um antidepressivo, já toma lá um estabilizador de humor. Pô, você tem duas frentes, como vou mandar para reabilitação? Então, assim, são Mas aí critérios. aposenta ou retorna ao trabalho? Não, é aposenta. É aposenta. É aposenta. Acho que o colega Não, está questionando aqui Não, porque sem talvez... dúvida. No entendimento do que colega, nesse a caso, pessoa sim, teria uma exceção. Então, É. o que eu digo? Neste caso, a gente teria que ter mais detalhes da norma. A gente teria que ter mais detalhes. Porque às vezes não é bem assim. É tudo muito subjetivo. Então, assim, a gente tem critérios, e é isso que eu tô tentando dividir com vocês. Assim, ó, até onde essa pessoa estudou? Quantos anos ela tem hoje? Eu tenho que reabilitar ela para uma atividade completamente sentada, administrativa. Ele era uma pessoa que tinha uma... A gente usa muito o termo de uma atividade centrada. Ele foi armador da construção civil a vida inteira, né? Então... não, tem gente que, começa a conversar com eles já trabalham com tudo, né? A pessoa já... O que você já fez nessa vida? A pessoa já diz assim, encosta pra trás e diz, doutora, me pergunta o que eu não fiz. Né? E aí tu vê que uma pessoa que tem uma flexibilidade mental, uma flexibilidade de articulação, é diferente. É diferente, Quando entendeu? uma pessoa teve, durante uma vida toda, uma profissão, podemos dizer, então, que E pra profissão muito ele- especializada pra também, ele, quando a profissão é muito especializada. uma né? incapacidade omniprofissional é muito diferente de uma pessoa que já trabalhou com várias coisas. Então, isso Muito diferente. E é muito comum também, a perícia entende que é um caso elegível para reabilitação, encaminha para o programa de reabilitação, que é uma outra equipe, Isso. claro, e essa equipe diz, não preenche critério, e devolver para a perícia. É bem comum isso? A gente vê alguns casos. Aí devolve, e aí o que eu faço? Volto a trabalhar. E assim, aposenta. e os entendimentos são muito díspares, quer ver quando a gente recebe a paciente com ordem de reabilitar da Justiça Federal, né? Então, tipo assim, a gente olha assim, sério, porque não tem, olha a idade dessa pessoa, a escolaridade dessa pessoa, não tem. Aí a gente vai e converte a aposentadoria, né? Ninguém reclama, Muitas mas vezes quando só é o querem um inverso... certificado, né? Muitas vezes eles querem só um certificado para a pessoa vai ser pra facilitada cota. para poder entrar em cota. Né? Muitas vezes é isso. É Mas é complicado. São entendimentos... É. São entendimentos bem. A gente trabalha muito com o que a gente tem na realidade, né? Então a gente tenta. Qual é a chance de êxito? Então tá, estão preparados para agora a gente chegar para a parte das atualizações do INSS, que fica mudando legislação e tal, que eu acho que isso daqui vai ser a parte mais espinhosa para a gente conversar, né? Que o INSS vem mudando, atualizando, publicando decretos e a gente quase morre para ler e saber como é que faz. Então, deixa eu tentar contextualizar alguma coisa aqui para Isso, antes vocês. de começar nessa parte. Existiu uma fila. Sempre existiu, mas existiu uma fila muito feia no ano passado. E o meu marido fala que eu sou apoliana, eu sempre tento ver o lado bom de todo mundo. Mas enfim, existiu um movimento, uma proposta para tentar resolver essa fila. Né? Então, assim, existem várias cidades do interior do Brasil que não tem médico perito, pessoas distantes de 300, 400 quilômetros que não conseguem esse acesso. E aí criou-se um mecanismo que é a história do Ateste Med, que é a história do PP automático, para tentar conter essa fila, para tentar fazer com que a gente, nas capitais, conseguisse ajudar essa fila do interior e a gente conseguisse dar conta disso. A forma e os critérios com que foi feito, enfim, não cabe aqui entrar em detalhes, mas o que eu queria pontuar é que tudo isso, na verdade, é parte de um plano de emergência.
Por isso que é muito. Esse podcast vai ficar caduco dentro de com 3 meses. certeza. 3 meses ele já Com tá caduco. certeza. Porque tudo tá mudando o tempo inteiro. Então, por exemplo, Essa é a melhor parte. a de normativa deixar do PP frisado, né? automático, ela acaba 30 de abril. Vai ser prorrogado? Não vai? Não sei. Demorou 9 dias, Né? pessoal, viu? 30 de abril. Abril. Mais 30 mais 39 dias. Então, assim, o ateste médio está vigorando, mas até quando a gente não sabe, em que forma a gente não sabe. Os critérios estão sendo estudados para serem implantados mais critérios. Então, assim, tudo isso está numa fase de implantação, uma fase de melhoria também, de teste, de melhoria. isso aí. Tá Alguma se coisa tem vendo. que ser feita. Isso aí. Entendeu? Então, assim, tá se propondo coisas e no momento, inclusive, tá uma brigaceira. Deixar bem claro para quem está nos assistindo que hoje, dia 21 de março 2024. de 2024, Isso. amanhã, quem sabe. Exatamente. Né? Porque é muito o momento. Então, várias dessas perguntas que foram feitas é muito característico desse momento, onde a gente tem situação que a 2019 nunca se tinha imaginado de você fazer um reconhecimento automático de benefício, né, que é o ateste médio. Em 2019 nunca se tinha imaginado de você fazer um PP automático. Isso surgiu na pandemia, quando a gente não tinha surgiu a necessidade de fazer a prorrogação, porque as pessoas precisavam prorrogar o benefício e não tinha como. De repente foi aquele pavor e as agências fechadas e aquela coisa toda, porque se considerava, e era verdade mesmo, né, que a agência do INSS concentrava um número tão grande de pessoas que aquilo ia virar um criadouro. Porque se tu parar pra pensar numa sala de espera ali, é um fervo, né? Então, foi muito complicado a reativação de tudo para poder ter um distanciamento dentro de uma agência que era sempre tão lotada. E aí criou-se o PP automático. E o PP automático foi sendo, agora ele não tem mais essa questão, mas hoje está sendo usado para sanar a fila. Né? Então, enfim, são situações transitórias, né? Planos que foram feitos para tentar sanar problemas emergenciais. Não, mas essa deixa é só para falar que nós vamos ter o segundo podcast. Eu Conversa com o especialista e tinha um caso clínico aqui, acho que a gente não vai nem conseguir falar. Tá, então vamos para a primeira. Vai, Daniel. Então, a gente tem, acho que são 3 ou 4 perguntas que estão nesse universo, né? Por isso que eu já fiz a introdução. Quando o atestado de origem terminou e o trabalhador ainda não fez a perícia médica e quer retornar ao trabalho. O que se chama? O que é isso? Tem um nome? O atestado de origem terminou. Então, uma coisa que tem que ficar bem frisado... Atestado médico assistente. Mas uma coisa que é muito importante, porque eu bato muito nessa tecla, existe um decreto, que é o 8691, de 2016. Então, está há 8 anos em vigor e as pessoas ainda têm dificuldade de colocar ele em exercício. Então, assim, acabou o atestado do médico assistente, o paciente não tem que ficar afastado aguardando perícia. Acabou o atestado do médico assistente, o paciente tem que ir ao médico. É muito tem que esperar. importante. Eu lembro disso. É muito tem antigo. Que esperar passar pela perícia para voltar. E a perícia às vezes era 3 meses. E só podia no médico de trabalho se tivesse a o comunicado de decisão. Gente, a perícia. Se vive essa cultura. Perícia de alta. O INSS ir lá e te examinar para te dar alta. Caiu há 20 anos. E até hoje o paciente pergunta: tem que vir aqui para pegar alta, né? Então, assim, que difícil que é refazer culturas, né? E essa cultura do ficar afastado esperando a perícia. Tipo, é uma apendicite, pegou lá 30 dias de atestado, foi feita a cirurgia por vídeo, a perícia marcada para 90 dias depois, e a pessoa fica lá na praia, breastplane, tranquilona, esperando. Não, porque tá na lei assim, aonde, gente? A lei mudou tem 8 anos. Trabalho, ficar em cima e falar, o atestado acabou, chama essa pessoa aí. O atestado médico acabou, ele vem aqui, vai fazer o exame de retorno ao trabalho. Opa, teve decência de sutura. Opa, teve infecção aqui. Não dá pra voltar ainda não, mais 30 dias pra ti aqui. Daqui a 30 você retorna aqui. Ele tá bom, se ele tá apto ao retorno ao trabalho. E daí? No dia da perícia, ele vai levar a DUT, o atestado do médico assistente e o apto do médico do trabalho. Isso aí. Gente, é tão simples e é tão fácil e as pessoas botam uma dificuldade imensa. E se a empresa informar a data do retorno no e-social? O e-social vai avisar pro INSS? É uma outra...
Hoje eu acho que o sistema, eles fica registrado, tá? Fica registrado, Fica mas registrado. não O são e-social conversados. hoje, ele é a ferramenta para integração disso Sim, tudo. é. Então, assim, Essa é a nesse ideia. exato momento, não faz o que tu imaginou, que é o que eu gostaria, que era É. blipar uma luz vermelha na minha tela. Isso. Mas em muito breve vai ter essa Então, é possibilidade. perícia presencial, leva o documento. acabou. Isso. Então a segunda pergunta fala mais ou menos disso de uma outra maneira. É quando o atestado de origem termina e ele já fez a perícia, mas ainda não tem o resultado, né? E o trabalhador quer trabalhar, ele quer retornar ao trabalho. É a mesma coisa, só que a perícia já aconteceu. É do anterior. Mas então, não saiu. E quanto tempo leva para sair? É assim. Quando a pessoa já é um cliente fiel, né? Ele já tem o cartãozinho, ele tá com todo o cadastro dele em dia, e a perícia vai sair às 8 horas da noite. Ah, no mesmo dia. No mesmo dia. A perícia, 8, 9 da noite, ali já está sendo publicado o resultado. Sai no papelzinho, está escrito às 9, mas isso é um pouquinho antes. Mas quando a pessoa está fazendo a primeira vez que está indo no INSS, algumas vezes tem problemas de cadastro. O nome da tua mãe está com algum erro, tem uma letra trocada no teu nome, que não é a do CPF, que era uma coisa... E aquele benefício, ele foi processado, mas ele fica travado para ajuste cadastral. A gente chama de erro de crítica 2. Aí fica numa fila nacional para os funcionários administrativos fazerem o processamento daquela crítica, tratarem aquele benefício que a gente chama, para poder sair o resultado final. Né? Acabou o atestado de origem, gente. Vai pro médico do trabalho, faz o exame de retorno ao trabalho, porque assim, ó, tu não sabe qual é o tamanho do problema cadastral que o teu funcionário tem. Né? Isso. E se o teu funcionário ele tem um nome no CPF que não é o nome que está no INSS, ele vai ter que apresentar mais um montão de documentação, e às vezes essas coisas demoram, e a fila nacional dos administrativos também tem os seus problemas e suas dificuldades de quantidade de pessoas fazendo esse atendimento. E aí eu chamo a atenção agora para nós, médicos do trabalho, especialistas nesse trabalho, que trabalhamos numa empresa, ou empresas, ou damos assessoria para isso. Você, médico do trabalho, quando tem uma situação dessa, assuma. Chame o trabalhador, avalie. Exato. Claro, esse é o papel E que dê o a gente seu fala. papel. Que o Para você médico ele do está trabalho apto, atuante, claro. para você está apto, tá apto, volta a trabalhar. Ah, não, eu tenho que esperar o INSS se pronunciar. Essa é outra coisa. E se o INSS depois concede o benefício para depois? Gente, mas isso já aconteceu comigo. Sim. Ela voltou. Não acredito. Não tinha ainda a data do benefício, ela voltou. Ela estava bem, queria trabalhar, tá? Não vou falar o caso porque para não remeter a pessoa. Ela queria voltar, o atestado tinha acabado, apta. 2 dias depois saiu. Eu fiz a consulta de trabalho em novembro, a data de sessão do benefício era para janeiro. Então deu mais 60 dias. Essa pessoa não queria voltar de jeito nenhum. Gente, você transmitiu um atestado de saúde ocupacional, de retorno ao Claro, trabalho, como claro, ato. Olha ela só, foi- chorou. cancela o evento. O que vai acontecer Fez um e na chorou. O que vai acontecer na Mas prática? isso é bem ela vai raro, trabalhar, né, receber Elisa? e Não vai é? receber do INSS. Agora, só para eu pegar o gancho, tem a terceira pergunta é, e quando o trabalhador já fez a perícia, já tem a data de cessação do benefício, ele quer retornar antes, que seria, né, imagina, esse caso, previsão de 90 dias. Ela se Hoje, recuperou antes. perfeito. Hoje, nesse momento que Eu eu falo quero. Esse é o contigo, mundo ideal. hein? esse mundo ideal. Eita. Hoje está funcionando também de forma automática e muito chamava eficiente. isso antigamente de alta antecipado. Tem que ir lá no Isso INSS mesmo, pedir alta isso antecipada, mesmo. eles vão te encaixar, vão te avaliar na hora para ele te dar alta. Isso aí foi antes da pandemia. Depois da pandemia, a gente entrou num período meio complexo, porque a fila era maior do que o interesse da alta. A gente tava realmente estava complicada essa situação. E hoje, nesse momento, segundo as informações que recém colhi, isso está funcionando também de forma automática. Então, tá bem fácil fazer a cessação do benefício. Certo. Mas Tá. ensina como que é para fazer pro médico. No 135 mesmo. Tá? Ele liga Autopedido. a mesma forma como ele faz e não vai fazer perícia presencial. É automático, da mesma forma como está sendo o teste É aquela médio coisa, automático. nossa, tu queres voltar. Esse é muito legal. É. Então é Entendeu? interessante para quem está Se ouvindo. tu tá automatizando é um a caminho concessão, por que tu não vai automatizar a alta? Me explica. Não perfeito. tem sentido, né? Então, assim, a informação que eu colhi ali com o pessoal do administrativo do benefício é que realmente isso está sendo feito de forma automática hoje, nesse momento. Tá. É. Então, Daqui só- a 30 dias pode Já- ser já- diferente. Não, tem só mais uma aqui que eu acho que essa aqui é importante. O pessoal pergunta tanto. Gestante que não pode trabalhar em local insalubre, Tem não que ser tem onde readaptada colocar, pela e empresa. eles mandam para licença antecipada. O que é essa licença antecipada? Peraí, vamos lá. Não Vamos é- com calma, vamos com Licença calma. A maternidade. Não é gestação. benefício de auxílio doença.
talvez nem chegue à perícia isso. Isso aconteceu, vamos lá. Eu não, Sim, daí sim. não vou saber esclarecer Quando para vocês. Se surgiu- não passa é, por perícia, não quando vou saber surgiu esclarecer. essa legislação, e teve uma medida provisória, e caiu, caducou depois de 120 dias, e foi feita uma lei, 2016, mais ou menos por aí, falando que gestante não pode trabalhar em local periculoso e insalubre. Ponto. Respeite isso. Técnica de Essa enfermagem. legislação. Acredito que 2016. Não, Médico mas- cirurgião. A, Mas, enfim, a legislação cirurgião. da gestante insalubre, a gestante em atividade insalubre. Sim, não, existe Eu acho que existe sim, norma entendi. regulamentadora, CLT, que fala que a gestante não pode trabalhar em algumas atividades como radiação ionizante, como Agente biológico, ela tem que ser manejada. quimioterápicos, mas isso é outra Frentistas, coisa. posição maiseno. Isso é outra coisa, é outro mundo. Abastecendo durante a Mas gestação. neste caso acontece o seguinte, sim, como você disse, readapta. É um médico, coloca em telemedicina, atender, dá parecer documental. Eu acho É uma das opções, né? Trabalho administrativo, sem contato com atividade. Isso. Esse é o mundo ideal. Mas às vezes tu tens uma clínica, um dentista tem uma clínica e tem o técnico de saúde bucal. É o único funcionário que ela tem. Cara, então existe uma estratégia na empresa, não é benefício do INSS. Então isso o artigo, é importante. Não isso, sei esclarecer. enfim, tem, Não, é desconheço. benefício. Não é. quem tá aí tem dúvida, É pessoal, isso, não eu procure, desconheço. a gente tem uma estratégia. Vocês vão É ter que, isso, é vocês isso, vão é ter que isso. chamar um especialista em contabilidade. Porque o que aconteceu durante a pandemia, Isso. e isso eu vi a dor dos meus clientes, era, por exemplo, uma dona de padaria que ela tinha 5 funcionárias no atendimento, 3 engravidaram. E na época da pandemia foi considerado que a gestante não podia atender o público. E aí ela simplesmente teve que pagar o salário dessas 3 funcionárias durante todo o período da pandemia e o INSS não arcou com isso. Então, por isso Sim, que eu não a gente sei não te pensou informar É. sobre benefício previdenciário para gestante de atividade É insalubre. simplesmente, artigo 394A da CLT, Da gestante. ele considera que, em se comprovando a não possibilidade de se readaptar essa pessoa para uma atividade em que não haja insalubridade, Sem então, perda salarial. não vamos entrar na esfera de que se é possível, Aham, sim, em sim. se comprovando que é possível, existe a possibilidade de encaminhá-la para salário maternidade antecipado. Não passa por perícia. Isso É salário você maternidade. encaminha ela para Mas desde o início. desde o início. E aí é a Isso- contabilidade, isso- você por isso informa, que isso foi e uma ela dúvida. recebe salário, além dos 120 dias pós-parto, isso é previsto, mas não é benefício. Esse assunto é para outro podcast. Outro podcast. Outro especialista, que isso não passa pela previsão. previsão. Não passa por é. previsto. Não passa por esse Agora eu chamo a atenção que é o seguinte, colega médico, e eu já fiz isso, e a gente aprendeu. Tem colegas que acham que eu devo encaminhar para auxílio-doença. Isso está errado. Exato. É isso. Porque não é doença. Não, Exato. É uma Exatamente. questão, vai ser negado. Exato. Não culpe o perito. Exato. Isso aconteceu muito durante a pandemia. Então, pessoas que estavam exercendo atividades que não podiam exercer por alguma razão, das pessoas não tem condições de readaptação, e aí encaminhava para perícia como se fosse auxílio-doença. Que na verdade o auxílio-doença é auxílio. É o Estado aí. Erro de conceito. Pessoal, É isso. eu acho que, infelizmente ou felizmente, a gente trouxe bastantes assuntos. Eu acho que vamos passar considerações finais aí, porque É isso. Quero muitas agradecer, coisas. Priscila, pela sua presença, esse momento com a Cante, da conversa com o especialista. Nós vamos ter uma atualização, sim. Assim que mudar alguma legislação, nós vamos conversar de novo. Obrigada, Daniel. É tão importante, né, a gente conseguir falar a mesma língua, entender como as coisas estão funcionando, né? Porque às vezes as modificações são muito rápidas, então esse processo de atualização é muito importante. E- Obrigada.